Olá meninas! Na videoaula de hoje eu trago para vocês o biquíni Rebeca. Ele é produzido com a linha Verano da Círculo. Nós vamos precisar de um novelo de 50 gramas, aqui no tom colorido, 3 botões de madeira. As tiras foram produzidas com a linha Anne branca. Para trabalhar com a linha Anne, você vai trabalhar com a agulha 1.4 ou 1.5. E para trabalhar com a parte do biquíni, com a linha Verano, você vai trabalhar com a agulha número 3. Vamos precisar também de agulha e linha para os acabamentos e um tecido. Aqui eu usei um tecido de algodão para fazer o forro do nosso biquíni. Ok? Então, vamos começar. Nós vamos começar prendendo o fio na agulha. E vou fazer 13 correntes. Com as 13 correntes prontas, eu vou voltar aqui na quarta corrente depois da agulha e vou fazer um ponto alto. A partir daqui, eu faço um ponto alto em cada corrente de base. Na última corrente, eu vou fazer 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação e ainda no mesmo espaço faço mais 3 pontos altos. Até agora ficou dessa forma. Eu vou agora, aqui no outro lado, fazer um ponto alto na base de cada ponto que eu acabei de fazer. E vou aproveitar e vou prendendo essa ponta da linha que eu tenho aqui na sobra. Então, vou fazendo aqui um ponto alto em cada um dos pontos de base. E vou deixando a sobra do fio sempre aqui retinho, para que ele vá prendendo quando eu for formando os outros pontos. Então, no final, ficará dessa forma. Eu tenho pontos altos aqui trabalhados nos dois lados das correntes que eu havia feito, e aqui em uma das laterais, fiquei com a pontinha arredondada, ok? Agora, para iniciar a próxima carreira, eu vou fazer 3 correntes, viro aqui para o outro lado. Eu continuo tendo aqui ainda uma sobra do fio, então vou passar ele para cá, trabalhando os pontos e vou prendendo a sobra dele aqui. Agora, vou fazer um ponto alto
em cada ponto que tenho na base. Aqui na corrente que eu tenho separando aqui um lado do outro, aqui na parte oval, eu tenho uma corrente aqui ao meio. Nessa corrente, eu vou fazer 2 pontos altos, mais uma corrente de separação e mais 2 pontos altos. E agora volto a trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. Então, ficou dessa forma. Novamente, eu faço 3 correntes, viro o trabalho e volto a fazer um ponto alto em cada ponto de base, até chegar novamente lá no alto, na outra ponta, onde eu tenho uma corrente no meio entre os pontos altos. Quando eu chego aqui nessa corrente que tenho entre os pontos altos, nela eu faço 2 pontos altos, uma corrente de separação e mais 2 pontos altos. E volto agora a trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. Então, vai ficando dessa forma. Novamente, eu vou fazer 3 correntes, viro o trabalho e volto a trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. Chegando aqui na corrente de separação que eu tenho na base, eu volto a fazer da mesma forma que fizemos nas outras carreiras. Então, na corrente eu trabalho 2 pontos altos, uma corrente de separação e mais 2 pontos altos. E volto a trabalhar nos pontos de base, fazendo um ponto alto em cada ponto de base até o final da carreira. Então, finalizada a carreira, ficou dessa forma. Nós temos aqui um total de 4 carreiras já. Aqui tem 1, 2, 3 e a 4ª carreira que acabei de fazer.
Eu vou fazer mais 3 carreiras, sempre trabalhando da mesma forma. Faço as 3 correntes, viro o trabalho e faço um ponto alto em cada ponto de base. Quando eu chego aqui na pontinha aqui da carreira, aqui bem ao meio dela, onde eu tenho uma corrente de base, no espaço aqui dessa corrente, eu vou trabalhar 2 pontos altos, uma corrente mais 2 pontos altos e volto a fazer um ponto alto em cada ponto de base. Então, eu vou completar essa carreira aqui, que iniciei agora, que será a 5ª carreira, e vou fazer mais 2 da mesma forma. Então, vou completar as minhas carreiras e volto mostrando para você como ficará. Terminada a 7ª carreira, então nosso bojo estará dessa forma. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras, ok? As 7 carreiras foram feitas sempre da mesma forma. Eu comecei com 13 correntes, voltei a partir da 4ª corrente e fiz um ponto alto em cada uma delas. Na última corrente eu fiz 3 pontos altos, uma corrente de separação e mais 3 pontos altos. Voltei trabalhando um ponto alto na base de cada ponto que eu já havia feito aqui do outro lado. Fiz 3 correntes, virei o trabalho, fiz um ponto alto em cada ponto de base e no espaço que eu tenho da corrente de separação na base, eu faço 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos e volto trabalhando um ponto alto em cada ponto de base. Faço novamente 3 correntes, viro o trabalho, faço um ponto alto em cada ponto de base, no espaço da corrente que eu tenho na base, faço novamente 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. E volto trabalhando um ponto alto em cada ponto de base. Fiz esse processo até formar 7 carreiras, ok? Se você quiser maior, você pode fazer mais 1 ou 2 carreiras, ok, meninas? Então, vamos continuar. Agora eu vou virar o trabalho, passo para o próximo ponto de base, fazendo um ponto baixíssimo. E agora faço 3 correntes para dar altura de um ponto alto. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto, formando assim um bloco com 3 pontos altos. Faço 3 correntes de separação, salto um ponto na base e no próximo faço um ponto alto, no próximo mais um ponto alto e no próximo mais um ponto alto, formando assim um bloquinho com 3 pontos altos. Faço novamente 3 correntes de separação, salto um ponto de base e volto a trabalhar o bloquinho de 3 pontos altos, fazendo um ponto em cada ponto de base. Faço mais 3 correntes, salto um ponto de base e volto a trabalhar o bloco com 3 pontos altos, fazendo um ponto alto em cada ponto de base.
faço mais 3 correntes de separação, salto um ponto de base e trabalho um novo bloco com 3 pontos altos, fazendo sempre um ponto em cada ponto de base. Faço mais 3 correntes de separação, salto um ponto de base e faço o bloco com 3 pontos altos. Faço 3 correntes, passo para o próximo ponto de base, já do outro lado aqui da base, e vou voltar a fazer os bloquinhos com 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço novamente as 3 correntes de separação, salto um ponto de base e começo a trabalhar um novo bloquinho com 3 pontos altos, fazendo sempre um ponto alto em cada ponto de base. Então, vou trabalhar os bloquinhos sempre de 3 pontos altos e entre os bloquinhos eu vou saltar um ponto de base e fazer 3 correntes de separação. Então, vão formando os bloquinhos e entre eles eu vou ficando com alças sempre de 3 correntes. Então, ficou dessa forma, até agora. Eu tenho aqui em cada uma das laterais, eu tenho 6 bloquinhos, sempre separados por 3 correntes. Agora aqui, na parte de baixo, vou fazer da mesma forma. Aqui nessa parte de baixo, os pontos ficam atravessados. Então, eu mais ou menos vou dividir para que eu faça 5 bloquinhos aqui. Então, aqui ao meio, eu vou fazer um bloquinho e vou fazer mais 2 aqui nesse espaço que eu tenho das 3 carreiras. Eu vou fazer 2 e vou fazer mais 2 aqui no espaço que eu tenho das outras 3 carreiras. Então, vou fazer aqui um ponto alto, logo aqui ao princípio. Mais ou menos eu vou separar o espaço, deixando aqui um ponto alto, um ao lado do outro. Então, são 3 pontos altos aqui do primeiro bloquinho. Faço as 3 correntes de separação. Vou saltar aqui um espaço entre as carreiras. E aqui eu começo a fazer o meu segundo bloquinho. Sempre fazendo os 3 pontos altos. Então, fiquei já com 2 blocos aqui. Agora, vou fazer novamente as 3 correntes de separação. Vou fazer o terceiro bloco para ficar bem centralizado aqui. Então, aqui no meio, eu vou fazer o segundo ponto alto. Então, aqui já nessa lateral, aqui desse espaço aqui do meio, eu faço o primeiro ponto alto. Aqui bem ao meio, centralizado, eu faço o segundo e ao lado faço o terceiro. Então, ficou assim. Então, já tenho completos aqui 3 blocos. Vou fazer um total de 5. Então, faço as 3 correntes, deixo um espaço aqui entre os blocos.
e começo a fazer agora o quarto bloco de 3 pontos altos. Faço novamente 3 correntes, deixo um espaço aqui novamente entre os blocos e agora vou fazer aqui o meu último bloco, fazendo 3 pontos altos. Então, fiquei com 5 bloquinhos aqui na parte de baixo. Agora, faço as últimas 3 correntes e prendo com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que iniciei a carreira. Então, ficou assim. Ok? Em cada uma das laterais aqui, fiquei com 6 blocos e aqui na parte de baixo com apenas 5 blocos. E entre cada bloco eu tenho sempre 3 correntes de separação. Certinho? Agora, eu vou passar aqui para o segundo ponto que tenho na base, aqui do primeiro bloco, fazendo um ponto baixíssimo. Faço uma corrente, no mesmo ponto de base, faço um ponto baixo. Vou virar o trabalho aqui para o outro lado. E nessa primeira alça que tenho aqui na direção da parte de baixo, dentro aqui da primeira alça, eu vou trabalhar 5 pontos altos. Faço um ponto baixo aqui no segundo ponto que tenho na base do próximo bloco. Passo para a próxima alça e trabalho 5 pontos altos. Prendo com ponto baixo aqui bem no meio do próximo bloco, então vai ficar sempre no segundo ponto que tenho na base do próximo bloco. Passo para a próxima alça de base e faço novamente 5 pontos altos. Feitos 5 pontos altos, eu prendo com ponto baixo, sempre aqui no segundo ponto que tenho na base do próximo bloco. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou fazer o mesmo por cada alça que tenho aqui na base, sempre trabalhando 5 pontos altos dentro de cada alça e prendendo com ponto baixo no ponto que tenho no meio do bloco que tenho na base. Então, vou completar a carreira e volto finalizando ela com você. Terminando a carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que iniciei. Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou cortar o fio. E esse fio aqui já pode ser arrematado. Ok? Para arrematar o fio, eu vou colocá-lo em uma agulha de tapeçaria, colocar a ponta aqui. Vou trazer aqui para a parte de trás.
Vou passar aqui em um fiozinho aqui na base. Aqui eu vou fazer um nó. Vou caminhar com a agulha aqui por dentro dos pontos de base que eu tenho aqui nesse leque, até sair aqui na outra lateral. Em um ponto de base aqui, eu vou fazer um novo nó. Apertar bem aqui para o fio não se soltar. Volto aqui passando dentro dos mesmos pontos de base aqui do leque e agora é só cortar o excesso. Ok? Esse meu biquinho, como é um biquinho para menina moça, eu acabei colocando um bojo. Eu tenho aqui o meu pequeno bojo. Esse bojo foi cortado de um bojo para adulto. Então, aqui eu tenho o bojo original, é esse aqui, e cortei um pequeno bojo para colocar no meu biquíni. Para cortar esse bojo, eu peguei esse bojo aqui, que é um bojo para adulto de tamanho médio, dobrei ele aqui ao meio. É um bojo que eu já tinha em casa, então você vai perceber que ele tá cortado aqui, apesar de ser um bojo novo, mas é um bojo que eu já tinha em casa. Então, se você não tiver, você vai precisar de um bojo. Ele não é comprado apenas um, é comprado um par, que você vai comprar no armarinho. Mas com apenas um, você vai produzir dois para um tamanho infanto-juvenil. Então, eu dobrei ele aqui ao meio, cortei aqui pela metade. Então, ficou assim. Cortei ele aqui, formei então dois bojos e depois recortei. Para recortar, eu usei como base o bojo que eu acabei de fazer aqui de crochê. Então, eu coloco aqui em cima e corto ele menor do que é o nosso bojo aqui de crochê, que eu vou costurá-lo para que depois não fique sobrando aqui as laterais, certinho? Então, você corta um bojo de adulto ao meio, dobra ele aqui, corta ele, então ele vai ficar aqui desse tamanho, que é esse tamanho que eu tenho aqui. E depois é só você cortar aqui fazendo esse formato que nós temos aqui do nosso bojo. Eu vou te dar as medidas que ficaram esse meu bojo. Na altura, ele ficou com 7,5 cm. E aqui na largura, no espaço aqui embaixo, onde ele é mais largo, ficou com 8,5 cm, certinho? Para aplicar esse bojo de espuma, que é o meu bojo de crochê, eu vou colocar o meu bojo de crochê aqui em cima. Vou virar aqui, então, vou te mostrar que esse meu bojo de espuma, ele é menor do que o bojo que eu acabei de produzir. Eu vou pegar uma agulha com linha, é linha normal de costura. Vou fazer um nozinho aqui na ponta. A minha linha já está dobrada. Vou vir aqui na parte interna do bojo, que ele vai ficar assim. Então, aqui nessa parte que ele vai ficar aqui, junto com o crochê,
eu vou fazer um nozinho aqui em uma das pontas. Com o fio preso aqui, eu vou posicioná-lo aqui no meu crochê e vou pegar uma parte que eu tenho aqui nos pontos aqui internos aqui do crochê, sem deixar com que a agulha vaze para fora, passo aqui no crochê e passo aqui na parte de dentro aqui do bojo de espuma. Novamente passo no crochê e volto aqui no bojo de espuma. Vai ficando preso assim. Ele vai ficando preso e ao mesmo tempo você não percebe a costura, nem aqui e nem aqui, para que o acabamento fique perfeito. Vou aproximar mais aqui para você perceber. Eu coloco a minha agulha pegando aqui nos pontos da base do crochê, sem deixar vazar para o outro lado. A minha agulha não passa para o outro lado. E aqui no bojo de espuma vai ficar, eu passo a agulha aqui também, sem deixar vazar aqui para fora. Para que o acabamento fique perfeito. Eu vou fazer da mesma forma, você vai perceber que aqui na parte de cima, eu deixei um pouquinho menor, me sobram 2 carreiras aqui na parte de cima, para que depois ele fique bem assentado no corpo. E aqui nas laterais, me sobram apenas uma carreira aqui nas laterais, para que quando a nossa mocinha use o biquíni, o bojo não fique aparecendo aqui. Depois de todo costurado, vai ficar como esse aqui, que já está pronto. Então, não vai ficar muito alto. Aqui as laterais ficam baixinhas. E aqui por dentro, você terá essa visão. Então, você não percebe a costura, mas ele tá todo costurado aqui. Certinho? Bom, então, eu já tenho os meus 2 bojos aqui prontos. Só vou terminar a costura desse aqui, para que então possamos dar continuidade ao nosso biquíni. Você vai fazer o segundo bojo trabalhando sempre da mesma forma. Começa com as 13 correntes, volta a partir da 4ª corrente, faz um ponto alto em cada ponto de base. Na última corrente, você vai trabalhar 3 pontos altos, uma corrente mais 3 pontos altos. Completa a carreira e depois vai fazer mais 6 carreiras, sempre começando com 3 correntes para dar altura de um ponto alto, fazendo um ponto alto em cada ponto de base. E aqui nessa corrente que vamos trabalhando aqui no meio da carreira, no espaço dessa corrente, você sempre vai fazer 2 pontos altos, uma corrente mais 2 pontos altos. Faz as 7 carreiras e depois trabalha o biquinho. Primeiro faz os blocos de 3 pontos altos, separados sempre por 3 correntes. E a última carreira, você vai formar os leques, trabalhando 5 pontos altos dentro de cada alça e prendendo com um ponto baixo no meio de cada bloco da base. Então, faça o seu outro bojo, costure o bojo de espuma e nós vamos continuar o nosso biquíni, certo?